A paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 14 de abril de 2024, estaremos hoje dando continuidade à nossa leitura diária da Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, 5 e 6. Senhor, nosso Deus, Pai querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E estamos segurando, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Todos aqueles registros que o Senhor deixou no passado, meu Pai, para que nossa geração hoje pudéssemos estar lendo atentamente, Senhor, e aprendendo com os feitos das pessoas que viveram ali naquele tempo. Meu Deus, que nós possamos, Senhor Deus, tirar proveito, Senhor Deus, de tudo aquilo que foi registrado, Senhor, através da palavra do Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a ser servos melhores diante da Tua presença. Ensina, Senhor Deus, a cada um de nós sermos obedientes à Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que possamos ser pessoas melhores, Senhor, diante da Tua presença, meu Deus. Ensina a cada um, Senhor, a ser obediente à Tua palavra, Senhor. E coloque amor no coração de cada um de nós pela palavra do Senhor. Que possamos, Senhor, ter prazer em meditar na Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Que o Senhor venha fortalecer aquele que está fraco, Senhor. Aquele que está desanimado, que não tem mais desejo de estar lendo e meditando na palavra do Senhor. Fortaleça, Senhor Deus, essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, meu Pai. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando continuidade no livro de 1 Crônicas. Vamos continuar aqui com os descendentes hoje de Judá. Capítulo 4. Diz assim: Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Moai e a Laade. Estas são as famílias dos Orateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Idbas. E era o nome de sua irmã, Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. E estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão e Éfer, e a Temene, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Era, Zerete, Izar e Etnã. E Coás gerou a Anube e Zobzeba. E as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos e sua mãe. Chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores a dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, o Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Calube, irmão de Suã, gerou a Meir, e este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Perseia e Teneia, e pai de Irnás. Estes foram os homens de Reca, e foram os filhos de Kenaz, Otiniel, e Seraías, o filho de Otaniel, Atate. E Meonatai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefone, Iru, Elá e Naá, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zif e Ziva, e Tíria, e Azreel. E os filhos de Ezra, Jeter e Mered, e Éfer e Jalom, e
E ela teve mais a Miriam e Samai, e Isbá, pai de Estomoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filho de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, e Garmita, e Estemoa, e Macatita. E os filhos de Simeão, Aminon, e Rina, e Benanã, e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete, e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, os filhos de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbeia, como também Joquim e os homens de Gozeba, e de Joás e de Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e de Jasub-Leém. Porém estas famílias já são antigas. Estes foram os oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. E os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e o seu filho Mibizão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos. E toda a sua família se não multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Bire, e em Saraim. Essas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etinã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Porém, Mesaboque, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, e Joacabá, e Josaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Jedaias, filho de Sinri, filho de Semaias. Estes registrados por seus nomes foram príncipes das suas famílias, e as famílias dos seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, a oriente do vale, a busca pasto para suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações do que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje. E habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças. E feriram o restante do que escaparam dos amalequitas, e habitavam ali até o dia de hoje. 1 Crônicas 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, que era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim
não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi, os filhos de Joel, Semaias, e quem foi filho Gome, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaias, e de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos as genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefe Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e ali habitavam nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles da terra de Bazã até Salca. Joel foi chefe, e Safã, o segundo, porém, Janai e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão e Sebá, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessissai, filho de Jado, filho de Bus. Ai dos filhos de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrebaldes de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e enteçavam o arco, e eram destros da guerra, houve 44.760 que saíram a peleja, e fizeram guerras aos agarenos, como a Getur, e a Nifas e Nadab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues à sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Porque muitos feridos caíram, porque Deus era a peleja. E habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, em Bazã, até Baal-Hermon, e Senir, o monte de Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeças das suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Iliel, Isriel, Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nomes, e chefe da casa de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram preso, a saber, os Rubenitas, e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e o trouxeram a Ala, e a Abó, e a Ara, e ao rio Gozã, até o dia de hoje. 1 Crônicas 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades.
E os filhos de Levi foram Gerson e Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e a Finéias gerou a Abisua. E a Abisua gerou a Buqui, e a Buqui gerou a Uzi. E a Uzi gerou a Zeraías, e a Zeraías gerou a Meraiote. E a Meraiote gerou a Marias, e a Maria gerou a Itube. E a Itube gerou a Zadok, e a Zadok gerou a Aimaas. E a Aimaas gerou a Azarias, e a Azarias gerou a Joanã. E a Joanã gerou a Azarias. E este é que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Marias, e a Maria gerou a Itube. E a Itube gerou a Zadok, e a Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Uquias, e Uquias gerou a Azarias. E Azarias gerou Zeraías. E Zeraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Mazu. E estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho Joate, seu filho Zima, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zerá, seu filho Jaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Corá, seu filho Assir, seu filho. Eucana, seu filho. Abiasaf, seu filho. Assir, seu filho. Taate, seu filho. Uriel, seu filho. Uzias, seu filho. E Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e o seu filho Naate. E seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, e seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. E os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malaquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Joate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etnã, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Assabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Massu, filho de Merari, filho de Levi.
E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e os seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisuã, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as habitações segundo os seus acampamentos no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. E deram-lhe, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrebaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefone. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna, e aos seus arrebaldes, e Jatir e Estermoa, e os seus arrebaldes, e Ilém e os seus arrebaldes, e Debir e os seus arrebaldes, e Azã e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e seus arrebaldes, e Elemete e seus arrebaldes, e Anatote e os seus arrebaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restavam da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerso, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, da tribo de Aser, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés de Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rube, da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram aos filhos de Israel, as levitas, essas cidades e a seus arrebaldes. E deram-lhes, por sorte, essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, a cidade dos seus termos, eles deram a tribo de Efraim, porque lhe deram a cidade de refúgio, Siquém e seus arrebaldes, das montanhas de Efraim, como também Gézer e seus arrebaldes, e Jequimeão e os seus arrebaldes, e Bet-Oron e seus arrebaldes, e Aijalon e os seus arrebaldes, e Gat-Rimon e os seus arrebaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e seus arrebaldes, e Beleão e os seus arrebaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram das famílias dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, Astarote, e os seus arrabaldes. E da tribo de Isacar, Guedes e seus arrabaldes, e Deberate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, e Anem e os seus arabaldes. E da tribo de Aser, Masal e seus arrabaldes, e Abidom e seus arrabaldes, e Ucoque e seus arrabaldes, e Reobe e seus arrabaldes. E da tribo de Naftali, Guedes em Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Quiriataim e seus arrabaldes. E os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimomo e seus arrabaldes, a Tabor e seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, a oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e seus arrabaldes, e Jaza e seus arrabaldes, e Quedemote e seus arrabaldes, e a Mefaate e seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Remote em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e seus arrabaldes, e Esbom e seus arrabaldes, e Jázer e os seus arrabaldes.
Amém? Amém. Nós vamos estar relendo novamente o versículo 25 e 26, que diz: porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor e a Ara e ao rio Gozan até o dia de hoje. Rio Gozan. Aqui no rodapé da minha Bíblia diz: do começo ao fim de Crônicas, o escritor salienta a verdade de que a desobediência e o pecado traz condenação e calamidade, ao passo de que a obediência e a fidelidade trazem a paz e a bênção. E eu mais minha esposa, nós conversando sobre a leitura do livro de Reis, nós podemos perceber que quantas pessoas, quantos reis, quantas famílias se perderam, né? E tão poucas, né, amor? Foram as pessoas que foram salvas, né? Que agradaram ao Senhor. Porque a maioria daqueles reis, a maioria daquelas famílias desagradaram ao Senhor. Adoraram outros deuses. Sim. Né? E aqui no capítulo 25, a palavra de Deus diz que Deus destruíra de diante deles. Então, assim, que nós viemos estar ligado na palavra do Senhor para que possamos estar agradando ao Senhor. Por isso que no começo do vídeo, quando eu estava orando, eu disse que Deus venha colocar no nosso coração a obediência para que nós possamos obedecer ao Senhor e a vontade de estar meditando mais na palavra do Senhor. Porque através da palavra, através da meditação do que nós estamos lendo, é que nós vamos aprender a vontade do Senhor para que possamos praticar ela todos os dias da nossa vida. Amém? Então que você possa realmente meditar na palavra do Senhor. Se você tiver oportunidade durante o dia de estar relendo novamente, e às vezes a gente vai ver um capítulo que tem as gerações, né? Mas do meio dessa geração você sempre vai tirar um versículo que vai falar com você. Do meio dos descendentes, né? Realmente é cansativo essa leitura de descendência, né? Mas até mesmo aqui nas gerações, olha só o tanto que foi interessante. Quando vai falar dos filhos de Rubens, a Bíblia vai nos contar que Rubens, ele perdeu o posto dele de primogenitura, porque ele pecou e assim deitou com a mulher de seu pai, e por conta disso, desse pecado, ele perdeu a sua primogenitura. Olha pra você e ver. aí ela foi passada para José, né? Então, assim, a Bíblia ela vai nos contar detalhes que é importante. Muitas pessoas pulam a descendência, né? Então, e a primogenitura é algo muito importante na Bíblia. Todo primogênito, a Bíblia dá uma grande relevância para eles. E aqui, por conta do pecado de Rubens, ele perdeu aí a sua primogenitura. Ele perdeu o seu posto, né? E a sua primogenitura foi passada aos filhos de José, que na verdade a primogenitura foi de José. Então, essa genealogia, muitas das vezes, igual eu falei ontem, é importante, porque vai nos trazer muitas referências e a leitura diária vai nos trazer mais compreensão, entendendo essas genealogias. Amém. Então nós vamos estar orando para encerrarmos a nossa leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por este momento, meu Pai. Em nome de Jesus. Deus, que a tua presença maravilhosa e poderosa esteja conosco, Senhor, durante todos os dias. Hoje é domingo, Senhor, e estamos iniciando mais uma semana, meu Pai. E que a tua presença, Senhor Deus, possa estar conosco durante todos esses dias, meu Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe só, Senhor. Nos dê livramentos, meu Pai. Providencia, Senhor Deus, nosso alimento de cada dia, Senhor.
Seja o nosso provedor, Senhor Deus, das nossas necessidades, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, visita cada coração neste momento, meu Pai, libertando de todo mal, Senhor Deus, de toda a opressão maligna, meu Pai. Em nome de Jesus, visita o lar de cada um de nós, que a tua presença gloriosa, Senhor Deus, esteja conosco dentro da nossa casa, que a paz do Senhor esteja conosco, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.